Olá, empreendedores, tudo bem? Nossa terceira reunião online do Ministério Capacitar. Que prazer ter vocês conosco aqui. Hoje o tema é super especial. O Rodrigo Cardoso vai falar conosco sobre planejamento financeiro em tempos de crise. Então o meu convite é: acompanhem, peguem um pedaço de papel, anotem porque as dicas serão excelentes. E o mais importante, participem no chat, coloquem as informações, as dúvidas que eventuais vocês tiverem, os aprendizados que vocês tiverem. E terminando esse momento, corre lá para o nosso grupo de WhatsApp, porque a conversa não termina na nossa live. Ela continua lá para a gente debater, tirar dúvidas, surgem dicas de livros, dicas de cursos, sempre surge coisa boa. Então eu conto com a presença de vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Ministério Capacitar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje eu queria abordar um tema, falar sobre gestão financeira, tá? Mas em que sentido, né, gestão financeira? Na verdade, são 5 ações que eu separei para amenizar os impactos que a gente tem sofrido, né? Para amenizar mesmo esse problema da pandemia. Então, o que a gente pode tomar de atitude para a gente não sofrer tanto financeiramente, né? Então, eu vou primeiro nomear 5 ações e depois eu vou explicar cada uma delas, tá? A primeira ação, planejamento financeiro, tá? Segunda ação, fracionar o nosso capital. Terceira ação, cortar despesas. A quarta ação, negociar dívidas. E a quinta ação, fazer dinheiro. Então vamos lá, vamos pela primeira ação, planejamento financeiro, tá? O que seria esse planejamento financeiro? Basicamente pontuar cada despesa que a gente tem, cada dívida que a gente tem. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha de computador, da maneira que vocês quiserem. Junta a família e pontua cada dívida que tem, tá? Então, o primeiro passo seria esse, tá? Primeira ação. A segunda ação, fracionar o nosso capital. Depois que a gente tem tudo planejado, a gente já sabe quais as despesas que nós temos, então nós vamos fracionar o nosso capital. A gente vai pegar tudo que a gente tem guardado, quem tem reserva de emergência agora é o momento de usar, quem não tem, mas tem um dinheirinho guardado, ou até está entrando um pouco de dinheiro porque ainda recebe um pouco do salário, está fazendo home office, alguma coisa assim. Então é pegar todo aquele montante e dividir em 3 meses. Tá? Fracionar esse dinheiro em 3 meses. Por que em 3 meses? 3 meses porque é mais ou menos o prazo que a gente acredita, né? Que todo mundo acredita que vai começar as coisas voltarem ao normal. A quarentena está para acabar agora em maio, né? Pelo menos aqui em São Paulo, mas nós não sabemos como que vai ser essa retomada, se todo mundo vai voltar a trabalhar normalmente, se o comércio vai reabrir totalmente. Então a gente não tem uma noção de quanto tempo ainda vai precisar, né, para as coisas voltarem ao normal. Eu acredito que num prazo de 3 meses, pelo menos, para as coisas voltarem ao normal. Então seria o segundo passo esse, fracionar o nosso capital. A terceira ação, cortar despesas. Depois que a gente já se planejou, a gente fracionou o nosso capital, cortar despesas. Por quê? Porque a gente tem muita conta que a gente consegue cortar. Então, por exemplo, telefone celular. Pô, será que o pacote que eu tenho hoje, que eu utilizo, eu realmente preciso dele? Será que eu não consigo reduzir? Então é entrar em contato com a nossa operadora, ver o que tem de promoção, o que a gente consegue, porque às vezes é 20, 30 reais de diferença, mas que no fim do mês vai conseguir pagar uma conta. E nesse tempo que a gente está passando, qualquer real faz diferença. Outra dica, TV a cabo. Será que a TV a cabo que a gente está utilizando, o pacote a gente também não consegue reduzir? Será que não é o momento até da gente cortar a TV a cabo? Pelo menos por alguns meses, até as coisas voltarem ao normal? Entendeu? Algumas medidas drásticas precisam ser tomadas de acordo com a situação. Claro que cada um tem uma realidade, tem gente que tem mais dinheiro guardado, tem gente que tem menos, mas pontuar, isso são alguns exemplos, mas pontuar as dívidas, as contas que nós temos, o que a gente pode fazer para diminuir.
tá? Então, esse seria o terceiro passo, cortar as despesas, tá? Quarto passo, quarta ação, negociar dívidas. Uma das despesas que nós temos são mais importantes é um financiamento imobiliário, tá? Entre as principais. Então, o momento agora é de entrar em contato com o banco e negociar. A própria Caixa, ela já suspendeu o pagamento as parcelas, né, do financiamento imobiliário por 3 meses. Então, é só entrar em contato com eles e solicitar. Então, já é uma opção, já alivia bem. Segundo passo, quem tem empréstimo, os bancos também, tem bancos suspendendo agora as cobranças, e você pode conseguir voltar a pagar daqui 120 dias, ou seja, um prazo de 6 meses, claro que de acordo com cada instituição, mas tem como entrar em contato. Então agora é o momento da gente ir atrás e tentar negociar dívida. Outra dívida que eu vejo que o pessoal, não é bem uma dívida, né, mas é uma conta que nós temos com escola. O pessoal anda muito preocupado, porque tem filho na escola e não está tendo aula e tem que pagar. E também entrar em contato com a escola, ver o que é possível. A maioria das escolas estão concedendo desconto entre 10% e 50%, então é ir atrás, chorar mesmo nesse momento, fazer uma forma de negociar essas dívidas, tá? Para quem está sem dinheiro totalmente, agora é o momento de focar nas contas básicas, tá? Então, quais são as contas básicas? Água, luz e mercado, tá? Essas são as contas que a gente tem que priorizar, que são as contas que eu considero como de sobrevivência. Então, quem está muito apertado, quem ficou desempregado ou quem não tem reserva de emergência, tem que focar agora nisso. As outras contas, depois, pensa mais para frente, mas principal são essas aí. Então, a gente tem que pagar luz, pagar água e o mercado. Sendo que o mercado ainda a gente consegue cortar algumas coisas, né, cortar alguns supérfluos, aquelas marcas famosas que a gente costuma usar mais, pegar umas mais simples durante esse período, entendeu? Nada de comprar coisa a mais. Então agora é o momento de cortar tudo que puder, tá? E a quinta ação, que eu considero bem importante e é um complemento das outras, fazer dinheiro. Pô, mas fazer dinheiro como? Agora é o momento da gente se reinventar, usar nossas habilidades, nossos dons. Então, mesmo que não seja na nossa área, mas cada um tem uma habilidade, então tentar explorar isso. Então eu tenho colegas que estão fazendo marmita fitness, entendeu? A pessoa trabalha fora, não trabalha com culinária, mas ela cozinha bem, então por que não? Então tem gente que está trabalhando com entrega mesmo, delivery, tenho colegas que estão trabalhando com moto como delivery. Então para quê? Para fazer, de alguma maneira, levantar um capital agora, durante esse tempo, tá? Uma outra dica que eu dou para fazer dinheiro, que eu até utilizo aqui em casa já faz um tempo, é vender alguns objetos que a gente não utiliza mais. Então, sempre a gente tem alguma coisinha guardada, ainda mais quem é acumulador, então tem mais coisinha guardada e não está usando e está em bom estado, por que não vender? Entendeu? Tem plataformas como o Mercado Livre, o LX, o Enjoei, a gente usa aqui em casa muito o Enjoei, e consegue vender tudo, você consegue vender até roupa usada, calçado, eletrônico, o que tiver parado, você consegue vender e levantar um dinheiro. Então essas são as 5 dicas, as 5 ações que eu acho prioritárias nesse momento. Primeiro, planejamento financeiro. Segundo, fracionar o nosso capital em 3 meses, que é mais ou menos o período da crise. Terceiro, cortar despesas ao máximo. Mesmo quem está melhor, tentar reduzir ao máximo, porque a gente não sabe o tamanho dessa crise. Acredito que em breve estaremos juntos e tudo vai melhorar, mas temos que nos planejar. Quarto passo, negociar dívidas. Então, junto aos bancos, as instituições financeiras, escolas, a gente tem como negociar sim. As pessoas estão muito mais maleáveis hoje em dia, está todo mundo no mesmo barco, então com jeitinho, com conversa a gente consegue. E o quinto passo, fazer dinheiro, levantar esse dinheiro com as nossas habilidades, com os nossos dons, com o que a gente conseguir. E claro, sempre um ajudando o outro. Agora é o momento da gente se unir, da gente se ajudar.
E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais forte do que a gente entrou, tá? Então, para finalizar, pessoal, eu queria deixar uma palavra mesmo, ler, que está em Mateus, tá? Mateus 6, versículos 25 e 26. Eu vou ler aqui para vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, com essa mensagem, eu queria finalizar com vocês. Por que essa mensagem, né? Porque nós temos um Deus, um Pai que nos cuida, um Pai cuidador. Eu sei que é um momento muito difícil, é uma crise, essa pandemia, está todo mundo em casa. Eu sei que é complicado, principalmente financeiramente falando, mas a gente tem que acreditar que a gente tem um Deus que cuida da gente, que a gente sabe que não vai faltar alimento, não vai faltar roupa e não vai faltar carinho. Então eu queria desejar isso para vocês, deixar essa palavra e desejar uma ótima semana a todo mundo. Quem tiver dúvidas, sugestões, opiniões, só mandar para mim, eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e Deus abençoe.